que a sua natureza comporta. Iludem-se e enganam-se aqueles que escutam, já que está demonstrado por uma experiência aqui secular que este globo não encerra senão excepcionalmente as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Ouvindo esse evangelho, eu lhes digo: se você acredita que não merece ser feliz, tome alguma providência. A quantas coisas você renunciou e está renunciando por medo, por falta de autoestima ou por sentir que já não se encontra em seu lugar nesse mundo? Existem milhares de teorias e técnicas de psicologia que podem ajudá-lo a lidar com essas habilidades, com os seus esquemas negativos e programar as ações concretas. Existe também a medicação, ainda que nenhuma tenha sido patenteada para o valor e a dor da alma. O melhor para a alma é que você volte a se conectar com ela, para sentir que está ferida, mas não morta. O seu espírito adora se renovar. Assim, reúna suas forças sem que tem que voltar e encha a sua vida de experiências. Se você não acredita que merece, pense então em como será a sua vida e a dos que te amam se você continuar sem acreditar em merecer. E não se esqueça de que se não for você quem dará a si mesmo a oportunidade de começar a construir a sua felicidade, ninguém mais poderá dar essa oportunidade a você. Só você sabe do que precisa e como precisa para ser feliz. E a primeira opção é se aceitar, é acreditar que vale a pena. Além disso, se você se encontra atravessando uma situação difícil, lembre-se de que outras pessoas saíram da mesma ou de circunstâncias similares à de você. Qual é a diferença? Elas pensam que todo o seu sofrimento passado valia o desejo de voltar a se sentir bem, com os sonhos, acreditando nas pessoas e vendo a parte positiva do nosso gigantesco mundo. Acredite, você pode. Assim, com essa confiança, vamos pedir nessa noite que o estudo nos esclareça e nos faça sempre mais firmes e melhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Conosco hoje nosso amigo Dalton. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, bem-vindos a essa casa. Por incrível, a palestra que nós vamos fazer hoje é O meu reino não é deste mundo. O que abriu no Evangelho foi a felicidade não é deste mundo. Não é coincidência, né? As coisas realmente aqui na Casa Espírita acontecem. E não foi por coincidência que foi aberto esse Evangelho. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que Jesus falou. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Mas vamos entender um pouquinho por que ele falou sobre isso. O que isso nos traz de mensagem, o que isso nos traz de reflexão sobre essas palavras. Mas para começar a gente precisa entender para quem ele falou isso naquela época. Então, houve um diálogo entre Jesus e Pilatos. Quem foi Pilatos? Pôncio Pilatos foi o governador de Roma
romanos no período do ano de 26 a 36. Cristo foi crucificado no ano de 33. Por quê? Porque a gente conta a partir do 0 ano, quando Jesus nasceu. Então, Pilatos era governador da Galileia, lá daquela região, da Judéia, melhor dizendo, e ele questionou Jesus sobre isso. Então, olha o questionamento. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu, e Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda é daqui." O que ele quis dizer com isso? Que ele veio de um outro reino, e aquele reino que ele estava no momento na terra, ele então entendia que ele estava ali. Por que Pilatos questionava Jesus? Porque naquela época eles tinham medo que Jesus tomasse, digamos assim, os reinados que existiam. Por quê? Naquela época existiam os reis e eram eles que mandavam, aqueles que tinham controle sobre todos os povos. E Pilatos lhe perguntou: "Então você é rei?" E Jesus lhes respondeu: "Você está dizendo que sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve minha voz." Então, ele não deu uma resposta, objetiva, como Pilatos queria, mas ele deu uma resposta. E na sequência, depois, quando Jesus foi condenado, quem o condenou foi Pilatos, que mandou crucificar Jesus. Mas isso é detalhes da história da Bíblia, e que nós não vamos entrar nesses detalhes hoje. O que nós vamos entrar é realmente na questão: meu reino não é deste mundo. Então, Jesus esclareceu com este diálogo: a verdadeira vida não está na terra, mas nos reinos dos céus, que é a pátria espiritual. Então, ele abordou e está mostrando esta realidade. Por enquanto, a terra ainda não pertence ao meu reino, porque o reino de Jesus existe o amor, a fraternidade, a tolerância, a humildade e a compaixão. E elas ainda não predominam na terra. Não quer dizer que não exista na terra, mas ela não predomina. Ela ainda precisa ser trabalhada. Nós precisamos evoluir muito sobre isso. E qual foi a missão de Jesus? Testemunhar a verdade. A verdadeira vida na pátria espiritual. A terra é só uma passagem. Então nós estamos aqui numa passagem. É mais uma passagem de nossa vida, dentre as várias reencarnações que nós temos na nossa vida espiritual. Então, neste momento, todos nós aqui estamos vivendo mais uma vida no mundo terreno. E esta vida no mundo terreno é para que a gente possa evoluir. Vida futura. Mas qual é a vida futura, então? Se nós estamos aqui só de passagem. Por estas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Ou seja, nós temos que se preocupar em evoluir. Sem a vida futura, a maioria de seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. A vida futura deve ser meta de todos os seres humanos. Então, todos nós, a gente vai ver no decorrer desta palestra, as formas que nós temos para evoluir nesta vida atual, pensando sempre em nossa vida futura. E qual que é a nossa vida futura? Na pátria espiritual. Mas esta será a nossa última reencarnação? Sabemos, provavelmente não. A gente tem muito ainda a evoluir. Por isso que nós estamos na Terra, que é um mundo de expiações. Somente a continuação da vida
pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens da terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Então aqui eu trouxe um gráfico bem interessante. Nesse gráfico a gente tem a Terra aqui no meio, que é onde nós estamos, né? Então a nossa vida é reencarnar, quando a gente nasce, né? Tem o ciclo da vida, alguns, nem todo mundo tem igual, né? Cada um tem o seu ciclo de vida, uns vivem mais, outros menos, né? Uns ficam mais velhinhos, outros desencarnam antes. Então é o nosso ciclo da vida. Aí desencarna, vai para a pátria espiritual e se prepara para reencarnar novamente, né? Então é um ciclo, na verdade. E esse ciclo é para que o nosso espírito possa evoluir, para que nosso espírito consiga subir os degraus que existem, né, para a gente ir nas outras pátrias. A pátria espiritual é o caminho para todos nós. Agora, como eu faço para chegar bem lá? E esse é o grande desafio da vida de todos nós. Então, através de Jesus, aprendemos que as reencarnações, desde o início, são experiências que nos possibilitam a evolução. Jesus veio para mostrar a nós como fazer. Ele trouxe seus ensinamentos. E através dos seus ensinamentos, nós temos como evoluir. Por quê? Se nós não seguirmos os ensinamentos de Jesus, provavelmente vão ficar estagnados, né? Nosso espírito não terá evolução. O que vai acontecer na próxima reencarnação? Vou voltar na mesma situação, ou talvez até pior. Então, por isso que existem os ensinamentos, é para nós progredirmos. Hoje à noite, eu vejo a sala lotada, todo mundo está aqui também para ouvir alguma coisa e a gente dar mais um passinho, né, na nossa vida terrena em busca da pátria espiritual. Existe um livro chamado O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Esse livro é um livro sobre causas e efeitos. É claro que a gente não vai trazer o livro todo aqui, não trouxe só 2 itens. Esse livro foi publicado em Paris em 1º de agosto de 1865. Veja, faz alguns anos, né? Ele faz parte das obras básicas do Espiritismo. Então eu diria assim, ele é um dos livros catalogados que segue a linha de orientação a nós espíritas. O 10º item desse livro, Causa e Efeito, diz o seguinte: o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou precedentes existências. Ele funciona, a nossa vida aqui hoje, ela funciona quase como um código penal da vida. O que é o Código Penal? O Código Penal diz o seguinte, que você tem que seguir certas orientações, certas doutrinas, né? Se você não seguir aquelas doutrinas, aquelas orientações, você está fora, você está infringindo o Código Penal, né? Olhando para a legislação, para a lei propriamente dita, é isso. Se eu fizer, existe uma lei, eu não cumprir a lei, eu posso ser punido por não cumprir a lei. Olhando para o nosso mundo, para o terreno aqui. Para o mundo espiritual, não é diferente, porque eu venho com muitas, vamos dizer assim, dívidas que eu trouxe para esta vida e tenho que buscar pagá-las. De que forma pagar? Através das orientações que eu esteja recebendo, né? O 16º item também deste mesmo livro fala o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São necessárias a expiação e a reparação. Então não adianta só se arrepender de algo que eu fiz de forma errada. Eu preciso superar isso. De que forma? Fazendo a caridade,
evoluindo o meu espírito, evoluindo a minha alma para que eu possa evoluir depois. Então, só se arrepender do mal que fez é alguma coisa, mas é pouco. Não é só isso que precisa fazer. É o que está escrito aqui. As 3 condições são necessárias para apagar os trações de uma falta e suas consequências. Muitas vezes vocês já ouviram falar, a gente já ouviu falar em expiações. Às vezes a gente fica em dúvida, mas o que é expiação mesmo? Lá na casa espírita fala em expiação. A Terra é um mundo de expiações, o que é expiação, etc. Então eu trouxe aqui o que é expiação. São situações de vida através das quais nós reparamos erros cometidos no passado. Corrigimos o que fizemos de errado, ao mesmo tempo em que nos desenvolvemos com a dor bem suportada que ela, ou seja, a expiação, nos traz. Pode ser comparada a uma pena criminal por delinquência. O que se busca é o reajuste do delinquente. Então vocês vejam como é profunda essa questão da expiação. Então são aquilo que eu falei antes, as dívidas que eu trouxe para esta vida e eu tenho que pagá-las. Como que eu vou pagar? De várias formas, né? Tem pessoas que adoecem karmicamente em virtude de situações que trouxe ou que não evoluiu e acaba adoecendo karmicamente. Então existem várias situações nesta vida que podem estar comprometendo ou meu corpo físico ou meu corpo mental. Então tudo isso faz parte da nossa evolução. Por isso que existem as orientações que vêm de Jesus, as orientações que vêm das doutrinas. A realeza de Jesus. Vocês viram lá no início que perguntaram para Jesus se ele era rei, né? A realeza terrena termina com a vida. A realeza moral ainda governa, sobrepõe-se além da morte. Então, o que eu faço aqui, as ações que eu tenho aqui, elas são pós-vida terrena. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que todos os soberanos. Para nós, cristãos, que levamos o cristianismo ao pé da letra, Jesus realmente ele era o maior rei. Só que ele não precisava dizer isso. As suas atitudes, as suas ações já mostravam. Isso fez com que ele fosse condenado à cruz. Jesus se impôs pelo seu exemplo, sua moral, sua forma de agir e se impôs pela paz. Ele sempre tentou fazer a paz. A realeza de Jesus diz respeito ao mérito pessoal, ou seja, ele era um homem que tinha toda a iluminação possível divina para agir da melhor forma com tudo que ele vivenciava. Jesus representa o esforço na prática do bem, na paciência ante aos infortúnios, no esforço em combater as más tendências. Então ele sempre estava presente e tentando evoluir as pessoas que chegassem próximo a ele. Vamos refletir um pouquinho mais sobre a questão meu reino não é deste mundo. Então aqui tem 2 gráficos. A lógica humana é uma e a de Deus é outra. Nós como humanos aqui na pátria terrena nós temos uma lógica, porém é um pouquinho diferente da de Deus. São 2 mundos com valores muito diferentes. Então aqui a gente tem a pátria espiritual e aqui a terra, onde nós estamos. A pátria espiritual, o que lá tem de valores? Abnegação e humildade, benevolência, caridade e o amor. Isso pode existir na terra? Pode também. Porém, na terra se pensa muito mais nisso. Bens materiais, no dinheiro, no poder, na beleza física e tantos outros, né? Está errado? Não é que esteja errado, mas a gente esquece muitas vezes desse lado aqui da pátria espiritual.
que aqui na Terra, quando eu pratico essa questão aqui da pátria espiritual, eu estou me preparando mais para ela. Quando eu esqueço esses itens, esses valores da nossa pátria espiritual, e dou mais valor aos bens da Terra, estou pensando no ego. Eu sou egoísta, eu só penso naquilo que me traz prazer, seja lá o que for, de uma forma assim, muito vulgar até em algumas situações, né? Tem pessoas que só pensam no dinheiro, nos bens materiais, etc. Então, por isso que existe uma diferença grande entre os dois mundos, né? Os valores são muito diferentes. Mas a gente reflete sobre isso, e o que é importante é nós sabermos que a gente precisa conciliar essas coisas, né? Precisamos viver? Precisamos ter nossas coisas? Precisamos, né? Precisamos ter um crescimento profissional? Precisamos, faz parte da vida terrena. Mas nunca esquecendo que também nós temos que agregar o que a pátria espiritual nos mostra. É agregando a nossa vida que a gente tem esta evolução. Algumas afirmações. A dúvida sobre a vida futura atrapalha o progresso da alma. Porque às vezes a gente tem muita dúvida, né? Mas será que isso é verdade mesmo? Falta fé, falta esperança e assim por diante. Todos os esforços são concentrados na vida presente. A gente pensa no hoje, né? O aqui e o agora. Claro que é importante, o aqui e agora, como eu estou vivendo. Mas eu tenho que estar sempre me preparando também para o depois. O depois que eu digo é pós-vida terrena. Isso é importante. Dificuldade em compreender a utilidade do sofrimento, que tudo é passageiro e temporário. Às vezes tem situações na vida que o sofrimento é para ajudar a pagar, né, as nossas dívidas, as nossas expiações. Através do sofrimento você acaba reduzindo o teu fardo para a pátria espiritual depois. Escravo dos prazeres e da matéria. Existem pessoas que às vezes acham isso mais importante. Então, tudo isso traz uma interrogação para a nossa cabeça. Mas nós precisamos sempre estar abertos para entender. A perspectiva da vida futura muda a vida presente. Isso é verdade. É positivo isso. Quando eu sei que um dia eu vou desencarnar. E como será do outro lado? A gente fica, não sabe, né? Mas incógnita. Mas os evangelhos, as orientações, as palestras do Centro Espírita, os estudos, tudo isso já tem mostrando para a gente como será depois. Desde que eu, né, faça a minha parte. Então, orientação não falta. A encarnação é uma passagem, um ponto no total de nossas existências. Nessa perspectiva, a dor, o sofrimento e todo tipo de dificuldade tem curta duração, por mais longo que possa parecer. Porque a nossa vida terrena comparada com a vida espiritual é infinitamente pequenininha, né? É muito pequena. Porque se a gente tem várias reencarnações, essa é mais uma que nós estamos agora, quantas outras já se passaram? E quantas outras teremos pela frente, né? Então, a vida, faleceu com 100 anos, desencarnou com 100 anos, mas perante a vida espiritual, foi também pequena. Então, a nossa passagem, mesmo de dor, de sofrimento e tal, tudo é passageiro nessa vida, tudo passa. E ainda bem, né? Já pensou se a pessoa tem um sofrimento muito sério e não se resolve nunca? Né? Então, tudo é passageiro. É importante pensar nisso. Falando mais um pouquinho sobre as provas e expiações. Também sobre o livro de Chico Xavier, O Consolador. Qual a diferença entre provas e expiações? A provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Claro que aqui está na forma literal, é a forma que o livro traz. Então, provas são escolhidas e expiações são impostas.
Então, as provas que eu tenho para fazer são as que eu escolho, eu decido da forma que eu quero fazer, que eu quero cumprir as minhas atividades nesta vida espirituais. Agora, as expiações não, elas já estão definidas, né? Elas já vêm definidas, porque lá no momento da reencarnação, no momento que se está no ministério da reencarnação, eu decido aquilo que eu quero para a vida. Os desafios que vêm comigo já, esses já estão impostos, mas de que forma eu vou contribuir para que eu possa evoluir na vida terrena, é lá naquele momento. Agora existe a lei do esquecimento, né? A gente nasce aqui, reencarna e não lembra. Mas com o passar dos tempos, as coisas vão aparecendo. Desde os conhecimentos de uma doutrina espírita, por exemplo, ela já começa a me dizer, olha, você está seguindo nesse caminho? De repente eu não estou. Se eu não estou, é porque alguma coisa que eu assumi de compromisso eu não esteja fazendo. Então isso que é importante, a gente veio para a casa espírita, veio aqui para uma palestra, tentar colocar em prática alguma coisa que se ouve. Né? Isso que é importante. Também tem aquela questão assim, o que é minha responsabilidade e o que não é minha responsabilidade. Porque tudo na vida, assim, eu não tenho como resolver o mundo. Eu tenho que me resolver eu primeiro, de dentro para fora. Resolver o mundo, eu vou contribuir quando eu estiver também bem com o mundo. Então esse gráfico aqui quer dizer o seguinte, aqui dentro, o que é minha responsabilidade? As minhas palavras, minhas ações, meus erros, são minha responsabilidade. Meu esforço, minhas ideias e as consequências de minhas ações. Tudo isso faz parte da minha responsabilidade. Causa e efeito. Colhe-se o que planta-se, certo? E o que não está sob minha responsabilidade? As ideias dos outros. Claro, cada um tem sua ideia, né? Os erros dos outros. Se alguém errou, ele que errou, não fui eu. Ah, quero ajudar ele a consertar. Bom, aí tu vai ajudar, mas o erro não é teu. As crenças dos outros. A questão de crença é muito delicada, né? Porque existem várias crenças, inclusive em religiões. Né? Ah, a pessoa tem uma religião, uma crença lá que eu acho que não concordo. Mas é dele. Deixa ele que viva a crença dele, viva a sua. A consequência das ações dos outros, o modo de viver dos outros. Cada um tem seu modo de viver e nós não temos como consertar o modo de viver do outro. O que eu posso é ajudar, se ele quiser ajuda, mudar a vida dele. Aí sim, aí até, às vezes é até a caridade, né? Mas eu não tenho como mudar o modo dele. As palavras dos outros e as ações dos outros. Então vejam, tem muita coisa que não está sobre minha responsabilidade. Mas existem coisas muito pesadas que estão sob minha responsabilidade. Então, uma reflexão para a gente ver aonde nós estamos, aonde cada um de nós se enquadra melhor aqui nesse. Só voltar, gente. Essa é apenas uma imagem, né? Busca a verdade e a verdade te libertará. Não precisa nem dizer quem falou, né? Então, a bem-aventurança, o sermão da montanha, para complementar tudo isso que a gente tem falado sobre Jesus, sobre ele dizendo que o meu reino não é deste mundo, vamos ver um pouquinho o que ele reuniu os apóstolos lá e o que ele falou, qual é a orientação que ele passou no sermão da montanha. A finalidade de pregação era chegado o momento de fazer o sermão àqueles 12, o qual abrangesse todos os seus ensinamentos. Um esclarecimento formal de sua mensagem e que os apóstolos deveriam saber de cor. Deveriam saber de cor e salteado, como se diz popularmente, né? Para isso, ele os conduzira longe das multidões. Ele levou os 12 apóstolos a um local bem distante. Por isso que chama-se Sermão da Montanha. Para uma elevação rochosa,
ali uma encosta da montanha, trecho isolado, onde poderiam ficar a sós. Tudo que vou falar aqui sobre o Sermão da Montanha foi extraído de Mateus 5.1-12. Então, bem-aventurança é uma declaração de bênção com bases em uma virtude ou na boa sorte. A fórmula se inicia com o bem-aventurado aquele. Então, vocês vão ver depois os 8 itens do Sermão da Montanha, como ele começa isso. Foi pronunciado por Jesus na fralda de um monte, em Cafarnaum. Nele, Jesus faz uma síntese das leis morais que regem a humanidade. Então, lá ele fez uma síntese do que era preciso para reger a humanidade. Veja, isso foi lá mais de 2000 anos atrás. Depois que os discípulos se acomodaram, proclamou o mais conciso e ordenado sistema de uma filosofia universal. Ali se achava tudo o que a alma necessitava saber a respeito de Deus, da criação e da vida cotidiana, tanto naquela época como nas vindouras. Então, tudo que foi feito para lá, Jesus já tinha aquela visão do futuro. Foi ali que comunicou à humanidade inteira as 8 regras básicas para todo o comportamento humano. Então, essas 8 regras é a pilastra, digamos assim, de nossas atitudes. Então, vamos lá. Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito é a evolução espiritual. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Brandos e pacíficos herdarão a terra, e não os guerreiros, né, que naquela época tinha muito. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça será feita. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Então, coração puro se verá a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Então veja, isso é bastante forte, principalmente naquela época os cristãos foram muito perseguidos, né? Por vários anos, mesmo depois da morte de Jesus, muitos cristãos foram perseguidos, né? E ele colocou aqui, esse 8º item, que quem estiver seguindo o caminho, não haverá o mal. Embora tenha sido perseguido, mas da pátria espiritual houve evolução. Bom, diante de tudo isso que nós falamos, que apresentamos sobre os ensinamentos de Jesus, alguns itens a gente já falou sobre o Espiritismo, mas é bom reforçar isso aqui. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas funciona como facilitador para que se compreenda na sua plenitude os ensinamentos do Cristo, dando oportunidade aos homens que duvidam ou vacilam de ter fé inabalável e ao mesmo tempo esclarecida. Então o Espiritismo ele vem com uma doutrina codificada por Allan Kardec, trazendo essas mensagens de Jesus de uma forma mais, digamos assim, fácil de entender, de uma forma mais clara, mais objetiva, que pode ser falada, estudada e complementada através de nossas ações e nossas atitudes. Então o Espiritismo ele traz um novo norte, digamos assim, desde 1885, mais ou menos, quando saiu toda essa parte aí da codificação. E aí algumas dicas para nós finalizar
esse nosso bate-papo dessa noite, algumas dicas para a nossa saúde mental, que faz um fechamento sobre tudo o que falamos, mas pensando também na nossa saúde mental, que está dentro do nosso lado espiritual. Faça amigos, leia bons livros, faça alguma atividade física, planeje seu dia, sorria, prefira alimentos saudáveis, planeje seu futuro, mas não esqueça de desfrutar o presente. Estabeleça pequenos objetivos. Não guarde mágoas, perdoe. Quando Jesus foi questionado sobre o perdão, ele falou, perdoar sempre. Aí quem questionou ele falou, perdoar até 7 vezes? 7 vezes 7, ou 7 vezes 70 vezes. Sempre perdoe. Por mais difícil que às vezes seja perdoar alguém. Mas se você não perdoar, você também não se perdoa. Então o perdão é muito interessante. Não se compare com os outros. Busque autoconhecimento. Se conheça a si próprio. Né? Isso é muito importante. Cada um de nós se conhecer. Né? Não reclame. Agradeça. Precisamos primeiramente agradecer por nós estarmos aqui hoje. Por nós estarmos nesta vida terrena. Agradeça essas oportunidades. Porque elas fazem parte da nossa vida e tem que ter a gratidão. Desenvolva a sua espiritualidade. Falamos muito já sobre isso aí, dos ensinamentos de Jesus. Ame-se e ame. Primeiro ame-se, depois amor. Primeiro amor próprio, depois o amor ao nosso irmão. Avalie seus pensamentos. Faça alguma atividade que lhe dê prazer. E é muito importante essa frase aqui, ó. Opa. Ela não está aqui. Mas é o seguinte. A frase, ela é de um filósofo que diz o seguinte. A vida é muito curta para ser pequena. Então, a nossa vida é muito curta para ser pequena. Como é que eu faço ela ser grande? É viver bem. Viver a cada dia, a cada momento, da melhor forma que eu puder. Somente desta forma eu vou crescer. Minha vida, nesta vida terrena, e pensando na minha pátria espiritual. Seguindo claramente os ensinamentos de Jesus. Desta forma, agradeço, abraço fraterno a todos e muito obrigado. Mais uma vez, isso. Obrigada, Dalton, pela excelente palestra. Agora vamos nos preparar para o passe. Vamos fechar os olhos mais uma vez, acreditando que tudo aquilo que aqui viemos buscar, aqui iremos receber. Agradecendo todo o aprendizado dessa noite, vamos assim dizer, que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir essa ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota é a perda e a perda são dois adversários extremamente perigosos.
que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão nos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que elas muitas vezes me exigiam esforços incríveis para manter em sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar esse enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno e, acima de tudo, que eu jamais me esqueça de Deus, que me ama infinitamente, que o pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída dos sonhos e concretizada no amor. Assim sendo, vamos pedir à Mãe Maria que nos auxilie nessa jornada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Tenhamos todos uma boa semana, um bom retorno aos nossos trabalhos e até o próximo encontro.